Nesse vídeo aqui, a gente vai ver um pouco sobre ShadCN, tá? ShadCN é uma biblioteca de componentes aqui em Next, tá? Essencialmente, você vai poder, por meio de linha de comando, conseguir importar componentes já feitos que estão disponíveis aí nessa biblioteca. A gente vai conseguir, dessa forma, só importar com muita facilidade os componentes e conseguir usar eles para ter um trabalho muito mais fácil e bem mais rápido aqui no front-end. A gente vai ter acesso ao código fonte desses componentes, né, já que ele vai estar presente no nosso projeto, e isso permite que a gente consiga alterar muita coisa e ter essa personalização, caso seja necessário, tá? Além disso, o ShadCN ele usa uma stack muito parecida com a nossa, então ele vai usar a Tailwind, ele vai usar a Lucid, que é a biblioteca de ícones que a gente vai usar também, como vocês vão ver no próximo vídeo. Então isso tudo aí permite que a gente tenha uma integração muito boa com essa biblioteca, tá? E por último aí, ele também já configura toda essa parte de server e client components que a gente comentou nas últimas aulas, então de novo, vai poupar bastante trabalho de vocês. Nesse link aqui que está aparecendo na tela para vocês, vocês podem acessar a lista de componentes que estão presentes aí no ShadCN, tá? Essencialmente a gente tem vários componentes aqui, são muitos mesmo, e cada um deles faz uma funcionalidade diferente e já integrada, sem vocês precisarem se estressar muito. E aí tem desde coisas muito fáceis, muito simples, como cards, como botões, até carrosséis e coisas bem mais complicadas, como vocês podem ver aqui no site, tá? Então é legal vocês darem uma olhada, uma explorada aqui para entender melhor as opções que vocês têm feitas aqui, tá? Mais boa. Aqui eu deixei algumas instruções que vocês podem usar para instalar o ShadCN e também para incluir componentes novos dentro do seu projeto, tá? Essa primeira etapa aqui, ela serve para você instalar de fato a biblioteca e fazer as primeiras configurações iniciais dela, ao passo que esse comando aqui embaixo, pnpm-dlx, ao passo que esse comando aqui embaixo, ele serve para vocês adicionarem os componentes que vocês querem usar, tá? Essa primeira configuração, ela já tá feita no nosso template de repositório, né, no nosso monorepo que a gente vai usar aqui no NTech. Então, quando vocês quiserem utilizar algum componente, é só usar esse comando aqui embaixo, que vai estar presente também na tela de vocês, tá? E aí aqui embaixo, o nome do componente é o nome que vocês podem encontrar aqui na documentação do ShadCN, tá? Então é sempre importante vocês terem esse link aqui como referência para vocês acessarem mais facilmente o nome dos documentos também. Aí aqui eu queria falar um pouco sobre personalização aqui, tá? A gente tem duas formas principais de personalizar um componente que a gente importa do ShadCN. Basicamente, a gente pode, alterar o código do componente, ou a gente pode criar wrappers para ele, tá? A primeira forma, ela é mais simples, digamos assim, ela é mais direto. Você vai basicamente abrir o código do componente, mudar ali o tamanho dele, mudar a cor, mudar o que você quiser mudar e sair usando ele normalmente, tá? Mas uma outra opção que é bastante viável muitas vezes quando a gente não quer perder a característica original do componente para caso a gente precise depois, é criar wrappers, tá? Um wrapper é basicamente um componente extra que você vai criar e dentro desse componente extra você vai importar o componente original do ShadCN e aplicar uma estilização que você queira, tá? Isso é muito interessante porque isso aí é uma alteração não destrutiva, digamos assim, né? A gente não vai estar acabando com o design original do componente para criar a nossa nova versão. Então, se eu quiser eventualmente voltar atrás, eu tenho lá o código do componente original guardado lá no meu repositório. Então, eu tenho sempre visto esses dois métodos aí e guardem eles para quando vocês precisarem fazer alterações nos componentes padrões. Além disso, vocês podem também mudar o tema lá no Global CSS, como a gente viu em aulas passadas, tá? Já que o ShadCN usa Tailwind, ele vai ter uma série de valores próprios lá no Global CSS e você alterando esses valores, você vai afetar toda a visualização dos componentes, né? Toda a estilização deles, sem precisar mudar manualmente um a um. Então também é importante ter isso em vista. E por último aqui, eu trouxe algumas vantagens e desvantagens de utilizar essa biblioteca. Primeiramente, vocês podem ver que a gente tem muitas vantagens e pouquíssimas desvantagens / cuidados, né? Então, de modo geral, é bem recomendado vocês usarem ela. Mas vamos lá. Primeiramente, a gente tem a agilidade, né? O ShadCN, por já trazer muitos componentes já feitos, ele vai otimizar, né? Vai poupar muito tempo nosso no trabalho, especialmente quando se tratam de componentes muito complexos, tá? Acho que o principal exemplo aí que a gente usa muito no Tech, que é relativamente complicado, é o carrossel aqui que serve para você fazer essa sequência de cards que se movem, enfim. É um pouco mais chatinho de fazer isso. E usando o ShadCN fica algo muito trivial, né? Algo muito automático. Então é muito interessante nesse caso. Em segundo lugar também, a customização é um fator importante. Muitas bibliotecas que permitem que você importe componentes, elas não te dão essa personalização toda a nível de acessar o código do componente que o ShadCN traz pra gente. Então a gente usar dessa personalização é uma vantagem muito grande, tá? Em terceiro lugar aqui também, a integração com o Tailwind e o Lucid é um valor muito importante também, já que condiz perfeitamente com todas as tecnologias que a gente usa dentro do nosso front-end, tá? Então a integração ela fica muito mais simples. E por último, o ShadCN ele traz um desempenho muito bom dos componentes, tá? Então, já que você tem toda essa lógica de desempenho já pensada por outros profissionais que têm muito mais experiência do que a gente tem na prática, o desempenho dos componentes ele vai ser muito bom e vai ser bem otimizado.
personalizado, tá? Então, não é um ponto pra vocês se preocuparem tanto. E aí, a única desvantagem que eu trago aqui, né, o único cuidado que vocês têm que ter é a necessidade de vocês lidarem separadamente com as cores e temas do ShadCN, tá? Enquanto vocês vão estar criando uma série de temas, né, uma série de valores de cor, que a gente viu na última aula, próprios de vocês lá no Global CSS, o ShadCN ele vai criar os componentes dele com uma série de cores personalizadas próprias dele. Então, vocês vão ter que lidar com 2 tipos de cor separado, vão ter que fazer essa adaptação caso vocês queiram mudar as cores do ShadCN para, como dizer, com as cores originais que vocês mesmos setaram. E isso aí exige um pouquinho mais de experiência, né? Um pouquinho mais de cuidado quando vocês vão mexer, tá? Mas pra aula de hoje, basicamente, era isso, tá? Que isso realmente dá uma visão geral de como é que funciona o ShadCN. E na aula seguinte a gente vai mostrar um pouco na prática como é que vocês conseguem importar e personalizar um componente, tá? Qualquer dúvida, mandem pra gente e vamos lá pra próxima.